Oi pessoal, tudo bem? Esse vídeo dá continuidade à nossa reflexão a respeito da extinção do trabalho escravo no Brasil. O fim da escravidão no Brasil, como já dissemos, se deu por etapas, até 1888, e foi um processo ligado à aprovação de determinadas leis. Nesse sentido, portanto, cabem algumas considerações a respeito dessas leis para que possamos compreender esse processo. A maior controvérsia entre as leis que foram aprovadas se deu com a chamada Lei do Ventre Livre. Curiosamente, o projeto de lei aprovado partiu do gabinete conservador, presidido por José da Silva Paranhos, Visconde do Rio Branco. O posicionamento dos parlamentares ficou dividido. Deputados dos dois partidos, liberal e conservador, votaram a favor e contra a lei. Devemos lembrar que uma lei pode ter vigência, mas não eficácia, como foi o caso da lei aprovada em 1831, pondo fim ao tráfico de escravos, mas que precisou da lei Eusébio de Queiroz em 1850 para adquirir eficácia. A Lei 2040, no seu artigo 1º, declarava que os filhos das escravas nascidos a partir da aprovação da lei seriam considerados livres. O parágrafo 1º do artigo que estipulava que as crianças nasceriam livres já especificava que essas crianças nascidas a partir da aprovação da lei ficariam sob a autoridade do dono das suas mães até completarem 8 anos de idade. Esse artigo estipulava também que quando a criança chegasse à idade de 8 anos, o dono da sua mãe tinha a possibilidade de entregá-la ao Estado, recebendo uma indenização de cerca de 600 mil réis, ou poderia dispor dos seus serviços até a maioridade desse jovem aos 21 anos. Para que a gente possa entender melhor essas possibilidades, o que seria hoje 600 mil réis? Para isso a gente tem que achar alguma tabela para fazer essa conversão. Procurei na internet, né? E depois vai estar especificado aí o site em que eu encontrei isso. E a partir desse dado, eu fiz a seguinte conversão. Pela tabela que a gente encontrou, 1.000 réis equivaleriam hoje a 123 reais. Ou seja, 600 mil réis equivaleriam a 73.800 reais. No entanto, a partir de alguns historiadores, a gente vai encontrar informação de que os efeitos disso foram escassos. Em geral, os donos preferiam manter os jovens como se aproveitando dos seus serviços até os 21 anos. É claro que é evidente que a mãe não queria que fosse separado do seu filho, mas mais do que uma questão de afetividade, talvez fosse, do ponto de vista econômico, interessante se aproveitar dos serviços desse jovem muito mais do que o recebimento do dinheiro. Por que isso? Afinal de contas, o valor, se for realmente esse, a nossa conversão estiver certa, R$ 73.800 é um valor bastante elevado. Por que a preferência em ficar a serviço, utilizando-se dos serviços desse jovem até os 21 anos? Porque no parágrafo 1º vem especificado que esse valor de 600 mil reais seria pago através de títulos do Estado, títulos públicos, com juros de cerca de 6% ao ano, então uma espécie de título de renda fixa, que o Estado teria cerca de 30 anos para resgatar. Ou seja, esse valor não seria pago de uma vez, seria pago, lendo o artigo a gente interpreta dessa forma, seria pago com o resgate dos títulos em 30 anos.
Ou seja, para o dono da escrava, que poderia se aproveitar do trabalho do seu filho livre até os 21 anos, sem pagar nada, praticamente seria mais interessante em termos de ganho. Ao ler o parágrafo 6º do artigo 1º dessa lei, a gente deduz que esse jovem, mesmo sendo livre, seria muitas vezes tratado da mesma forma como os escravos. Por que eu estou dizendo isso? Porque, curiosamente, o senhor perderia o direito ao seu serviço caso ele lhe pregasse castigos excessivos. Só o fato de fazer referência aos castigos excessivos já faz com que a gente reflita sobre isso. Parece que se aceitava a ideia de que o dono da escrava, mãe desse jovem livre, ou dessa jovem livre, pudesse ser castigado. Mesmo assim, só perderia o domínio sobre ele até os 21 anos se os castigos fossem excessivos. A lei ela vai especificar o que o governo faria caso fosse entregue essa criança, falando da criação de associações que deveriam cuidar e deveriam promover formas de trabalho para esse jovem, reunindo um pecúlio enquanto ele não completasse 21 anos a partir do trabalho prestado. E, além disso, vai especificar a questão dos registros, da necessidade de registro feito pela igreja. Existem outros aspectos da lei que a gente não vai comentar aqui agora. O nosso propósito é refletir sobre a questão da vigência e da eficácia da lei, como o direito costuma considerar. Se a gente levar em consideração que esse jovem que nasceu depois da lei, em 1871, só poderia parar de prestar serviços para o dono da sua mãe aos 21 anos, e a gente pensar que ele iria completar 21 anos no ano de 1892. Levando-se em consideração que a abolição da escravidão se deu no ano de 1888, quando esses jovens que puderam usufruir da liberdade após os 21 anos do seu nascimento, a escravidão já tinha acabado há cerca de 4 anos. Levando-se em consideração todas as polêmicas que a lei e controvérsias que a lei despertou, com votos de liberais e conservadores contra e a favor, e da defesa de alguns para acabar a escravidão, mesmo que naturalmente, evitando a reprodução da mão de obra escrava. Porém, a gente tem que considerar o seguinte: no que diz respeito à eficácia da lei, se a gente faz essa consideração, a lei teve vigência, porém não teve eficácia, porque aquele jovem que só poderia ter a sua independência, a sua liberdade a partir dos 21 anos, ele não foi contemplado na medida em que, quando ele completou 21 anos, a escravidão já tinha acabado há cerca de 4. Portanto, a gente conclui que é uma lei que não teve eficácia. Por hoje é só, pessoal.